Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Eu confesso que esse episódio é o que vai mais rasgar o meu coração, porque vai mostrar ainda uma ferida um pouco aberta, mas eu espero que para vocês seja fonte inesgotável de fé. Para vocês que estão passando pelo deserto da infertilidade, tá esperando seus filhos chegarem e às vezes fica pesado demais. Eu espero que vocês não procurem respostas em outro lugar, a não ser na palavra. Então, fica com a gente que esse episódio vai ser bem esse direcionamento. E para melhorar ainda a conversa, porque eu acredito que a gente vive, né, nesse mundo, e esse mundo a gente sente dor, é carnal, nada melhor do que uma pastora e ainda psicóloga que entende perfeitamente o sentimento da mulher quando espera a espera, né? Então vamos aqui, estamos com a Arielle, pastora da Nazareno. Sim. E psicóloga. Sim. Quando a gente se conhece, eu disse, meu Deus, você ainda é psicóloga, que bênção! Porque há tanta falta, porque quando a gente vai procurar um psicólogo, normalmente eles não entendem a nossa fé e as nossas abdicações. Sim. E aí vem você e soma tudo e traz uma clareza espiritual no mundo carnal. Amém. É sobre isso, né, Lucy? Eu falo que a ciência, ela veio para servir a igreja, né? Então, essa é a minha função como pastora e psicóloga, né? Colocar a ciência à disposição da igreja do Senhor, das pessoas, e fazer com que as pessoas, elas não só passem, né, pelo processo da espera, pelo processo da dor, mas que elas também possam ressignificar essa dor. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. E ainda bem, assim, que eu disse, foi tão caro para mim, e eu hoje gosto muito de dizer assim, eu sou a mãe de Emanuel e Rafael. Então, assim, eu gostaria que vocês soubessem que eu passei por esse deserto, e que hoje eu sou mãe de Emanuel e Rafael. E Arielle, diz Arielle, o nome eu sou mãe de Ana Maria, né? E de Dom, pequeno Dom, que tem 5 meses. Aninha já fez 18 anos. Ambos processos lindos que o Senhor me fez viver. Tá bom. Deixa eu colocar o microfone um pouquinho para você. E vamos lá. Vamos falar sobre uma personagem que eu não conhecia. Tá. Então, assim, começa do começo, até para quem não é evangélica, ao falar da querida Ana. Sim, e como é prazeroso falar de Ana, né? Porque Ana, para mim, tem muita representatividade, a começar pela minha Ana, né? Sim. Cheia de graça. E hoje eu queria que nós focássemos, né, nesse processo que Ana viveu. E Ana nos ensina muito, na verdade, né? Porque, às vezes, ao conhecer a história de Ana, né? Ana, ela foi a mãe do profeta Samuel, né? E, às vezes, a gente foca na dor dessa mulher. Mas nós esquecemos que essa dor de Ana gerou um profeta. Sim. Né? E eu sempre falo, Lucy, que nas nossas dores, naquilo que é doloroso pra gente, às vezes nós encontramos os nossos propósitos, né? Eu falo que o Senhor me ensinou isso, o Senhor me colocou nesse lugar. No domingo pela manhã eu pregava para a igreja sobre o que a espera gera em nós. Né? E eu sempre gosto de enfatizar isso, de que se eu não tivesse passado pelo processo da infertilidade, os meus olhos não teriam sido abertos para a adoção, né? Aninha, nossa filha do coração, e eu falo que é sobre isso, há filhos que é gerado no ventre, mas há filhos que são gerados no coração, né? Sim. E com a Aninha foi assim, mas vamos lá, né? Esse assunto é algo que move nosso coração, né? Mas veja só, como eu falei, né? Ana, ela foi uma mulher, né, estéril, e a gente entende que Ana, ela entregou a sua dor, não é? Ela se entregou completamente ao Senhor para que então um milagre viesse a existir, que é Samuel, o profeta da Bíblia, né? Então, primeiro, a gente entende que Ana, ela foi uma mulher exposta a um cenário de dor,
né? Vamos tentar não dar um spoiler, mas de forma objetiva, né? E focada naquilo que nós iremos falar essa tarde. Ana, ela viveu um cenário de dor, né? Todos nós sabemos isso, que é um cenário da infertilidade, né? O cenário da espera, o cenário do corredor, né? Domingo eu falava sobre isso. Muitas vezes nós estamos nesse corredor da espera, só que nós não estamos sozinhos, né? Nós temos o Senhor para caminhar do nosso lado nesse corredor, e Ana já esteve nesse corredor, né? Então, Ana, ela vivia esse drama silencioso, né? O drama da infertilidade. Ana era uma mulher estéril, né, não gerava filhos. E ainda nisso, ainda existia uma rival chamada Penina, né, a Bíblia fala, que provocava Ana constantemente a partir da dor que ela sentia, né, de tudo que ela passava no que diz respeito à esterilidade. E eu costumo falar, Lucy, que só quem sabe da dor da esterilidade é quem passa por ela. É verdade. Né? Até como profissional eu falo isso. Às vezes a gente abre o nosso coração e a pessoa diz assim, não, mas eu entendo a sua dor. As pessoas menosprezam, na verdade, não é? Ou então usam esse recurso para que minasse a nossa fé, para que mine o nosso coração. Por isso que nós temos que ter muita convicção naquilo que Deus fala. E eu tinha uma promessa, né? Há 7 anos atrás, eu participava de um congresso em que Deus, através da vida de uma pastora, falou que o filho da promessa chegaria. E há exatos 7 anos, o número da perfeição, o Senhor nos envia dom, né? E aí imagine o quanto que foi difícil para Ana, né? Por ter uma rival. Já não é fácil não tendo rival, imagine quem tem. Eu digo muito assim, durante a minha trajetória de espera que não chegava, tinha muitas peninas na minha vida. Tipo assim, não no caso exatamente como Gaziana, né? Que era outra mulher dele. Sim. Mas muitas mulheres olhavam para mim de uma forma muito cruel e falavam de uma forma muito avassaladora, assim. Sem saber o quanto era sofrido. Sim. O quanto eu chorava, o quanto eu ficava em casa desesperada, gritando de dor. É sobre isso. E às vezes, né, a Penina não é uma outra mulher, mas a Penina é o nosso coração, é a nossa mente, são as nossas crenças, né? Às vezes, o nosso maior inimigo tá aqui, na nossa cabeça. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não... Gente, fazer com psicóloga é diferente. Porque agora tá me vendo aqui, às vezes, que eu sempre olhava assim, fulano, cicrano era muito cruel comigo. Mas a Penina da minha cabeça era muito mais. Cabeça. Eu enfrentei isso, né? A Penina do não querer mais crer, não querer mais esperar, né? Agir com as minhas próprias mãos, né? E de fato, eu inclusive já recebi essa pergunta inúmeras vezes, né? No sentido de que, você é contra, né? Uma FIV? De jeito nenhum. Né? Eu creio que a gente também encontra um milagre nesse lugar. Inclusive, eu estava me encaminhando para isso, né? Me preparando, fui a médica em setembro do ano passado, e aí foi quando começaram os sintomas da gravidez, que na verdade eu achava que eu estava doente. Né? Então, eu estava fazendo os exames para nos prepararmos para uma possível FIV, e foi quando veio a intervenção divina. Deixa eu dizer só uma pausa, pessoal. Eu superei minha infertilidade com FIV. Glória a Deus. Não digam nada, que a Adriana não gosta que eu fique explanando tanto assim. Mas os meninos vieram de FIV. Enquanto isso, minha irmã estava também. Eu estava na FIV e minha irmã estava na adoção. Sim. E a gente ficava dizendo assim, como dói até chegar nossos filhos. Sim. Dor diferente. Mas eu sempre falei para algumas pessoas, eu sempre falava assim, não. Quando a FIV não deu certo, é porque Deus quer operar com a mão dele, sem intervenção humana. Ele quer mostrar a grandiosidade dele. E Dom veio assim. Dom veio assim, de forma surpreendente. Porque, como eu falei, a Penina da minha cabeça não me deixava crer de que viria dessa forma.
especialmente porque eu já havia passado por 2 perdas gestacionais. Então, eu, de fato, não acreditava mais. E eu falava isso pro meu esposo, né? Eu dizia, tá bom, eu penso que é a vontade de Deus, mas só que Deus, ele não precisa de um terreno fértil para agir. Glória a Deus. Não precisa, né? Ele só baixa uma palavra dele, um sopro dele é suficiente para isso, né? E o dom sinaliza isso, né? Quando eu estava nesse processo, eu estava num movimento muito grande da minha vida, né? Tava plantando igreja com meu marido, né? Nós estamos em São Paulo hoje, vai fazer 4 anos que nós moramos lá, então estamos com esse desafio de plantar uma igreja, né? Mesmo sendo vinculada à Igreja Nazarene Central de Mossoró, nós estamos, né? Eu brinco, é um pedacinho dessa igreja lá na cidade de São Paulo. E tinha acabado de me formar, né? Então, estava nesse processo. E aí, por isso que eu achava que eu estava doente. Porque eu estava numa correria, então eu falo que Dom, ele é um milagre. Até hoje eu me emociono quando eu estou com ele nos meus braços. Porque eu disse, meu Deus, eu estou com um impossível nas minhas mãos. Né? Porque para mim era totalmente impossível, não só pela infertilidade, mas pela condição que eu estava. Então, por isso que eu digo, o Senhor não precisa de um terreno fértil. Ele só precisa de uma palavra, de um sopro, né? Então, as feninas, elas são de diversas formas, né? Mas a Bíblia também mostra e traz um pouco do marido de Ana, Eucana, né? O marido que amava essa mulher, né? Mas que não conseguia preencher o vazio do coração, porque ela tinha um vazio no coração. E muitas vezes isso acontece com a gente. E eu acho que todas as mulheres que passaram por isso sabem esse vazio e que os homens, os maridos tentam preencher, mas que é impossível. Sim. E aí, às vezes, né, não só na história de Ana, nós extraímos isso, mas nas nossas próprias histórias, né? Às vezes, o que mais dói não é o fato de faltar algo, mas é todo dia não ter esse algo. Isso. Né? Todo dia você viver com essa falta. É como a gente olhar para os nossos filhos e dizer, meu Deus, né? É impossível ver a vida sem eles. Eu vejo meus filhos e eu olho assim para eles e falo assim, agora eu entendi tamanha dor em faltar, porque eu já sabia, como parece que o meu coração já era preenchido pelo amor por eles. Sim. E estava oco. Isso. Então hoje eu consigo entender mais ainda a dor que eu sentia. Isso, é sobre isso, né? Então, é você conviver com aquilo que lembra todos os dias essa falta. E era esse caminho que essa mulher trilhava todo dia, e é o caminho que muitas vezes nós mulheres que temos que lidar com o fato, né, da infertilidade, da esterilidade, passar todos os dias. Porque quantas vezes eu, mesmo sendo cristã, né, faz 18 anos da minha conversão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? De passar com Jesus e passar sem Jesus, né? E eu dou graças a Deus porque eu passei com Jesus tudo isso, né? Na minha vida. E eu digo, Senhor, obrigada porque o Senhor é bom até o tempo, né? O Senhor preenche, o Senhor... E eu falo que esse lugar foi um lugar de tratamento para mim. Hoje eu percebo isso, né? Que não é... Quando o Senhor nos permite passar pelo deserto da infertilidade, não é aleatório. É porque a sensação que a gente tem é que aquilo ali define a gente, né? Isso, e definha. Era aí onde eu queria chegar. Muitas vezes por palavras que nós recebemos. Porque eu mesmo estando nesse ambiente, movido pela fé, em que pessoas professavam da mesma fé que a minha, muitas vezes eu escutei, é falta de fé. E eu dizia, meu Deus, é falta de fé? Eu não tenho fé o suficiente? E um dia eu falei isso para Jesus, Senhor, será que eu não tenho fé? Então acrescenta fé no meu coração,
né? Então eu falo, eu me emociono quando eu lembro, porque era uma dor da minha alma. Eu disse, Jesus, eu não entendo. O Senhor diz que tudo que vem do Senhor floresce, tudo que vem do Senhor tem vida. E o Senhor sabe que é um sonho meu ser mãe, né? E eu falo que foi nesse vale que o Senhor trabalhou realmente, né? E foi aí onde, de fato, eu tive a maior experiência da minha vida com Jesus, né? Que foi em 2022, quando eu chego a São Paulo, né? E o Senhor muda completamente esse cenário, e ali foi o cenário que realmente esse homem curou, né? E a gente vê isso na vida de Ana. Ana atravessando esse lugar de angústia. Que você passou pela mesma dor que eu, e você sabe que nós passamos pela angústia, né? E nada é tão que nos suprime, né? Que nos aperta, que nos aprisiona como a angústia. Teve eu perdi também uma gestação, e que os médicos acreditam que eu não estava conseguindo engravidar por causa que eu perdi essa gestação. Uhum. E foi na época do Zika. Sim. Eu perdi no início do ano, e no final do ano apareceram as crianças com microcefalia. Só quando eu perdi, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, agradeça, foi muito melhor. E isso me doía muito. E aí, no final do ano, quando veio a Zika, as crianças com microcefalia, aí as pessoas estavam vendo, foi por isso que você não teve. E aquilo me doía tanto. Aquilo, pra mim, era como se fosse uma facada. Eu digo, Deus, o Senhor acha que eu não amaria um filho? Então, o Senhor me tirou porque o Senhor acha que eu não teria amor suficiente para um filho? E aí porque há uma diferença entre você crescer na fé e o seu diálogo com Deus. Sim. Esse Deus que hoje eu conheço. Mas o diálogo que eu tinha com Deus, o Deus que eu não conhecia, era totalmente diferente. Era de uma revoltada, era de raiva, era de ódio, sabe? Sim. Das outras pessoas que estavam falando e tal. Sim. Do acaso, de dizer assim, e de até me julgar, às vezes, melhor que outras pessoas que estavam reclamando daquilo. Sim. Digo, eu saberia valorizar muito mais essa bênção. Uhum. Eu falava muito isso. Sim. Questionando meu destino, né, talvez. Sim, e é esse lugar, né? Veja como Ana, ela nos ensina. A Bíblia diz que ela passou por esse lugar, Ana sofreu profundamente. A Bíblia mostra isso, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, Ana, ela não comia. Ela chorava, né? Chorava tanto que a Bíblia diz que aquela mulher já não tinha mais forças. Mas existia uma diferença na vida de Ana. Ela entregou a Deus. Né? Por isso que o profeta Samuel era consagrado a Deus. Então, ela não endurece aquela dor, que muitas vezes a gente faz. E eu também estive nesse lugar. Né? Eu também endureci o meu coração. E é aí onde entra o processo de cura. Né? Foi o que eu vivi em 2022, quando eu cheguei em São Paulo, e foi muito interessante, Lucy, porque ali, ao chegar naquela cidade, eu venho com a questão paterna também. Veja como Deus ele faz, né? O Senhor me tira de um lugar seguro, e eu dizia, Senhor, nunca me leve para longe dos meus pais, porque nós somos uma família muito unida, graças a Deus, e meus pais estavam passando por um grande problema no casamento deles. E o meu pai, para mim, sempre foi um exemplo de tudo. E ali é como se aquele exemplo, ele tivesse trincado. E eu chego em São Paulo exatamente assim. Né? E quantos de nós não pegamos a nossa experiência paterna terrena e associamos a Deus? E foi aí onde Deus começou a trabalhar isso. Né? E em concordância a isso, o Senhor começou a trabalhar também essa minha questão. Eu não tenho dúvida. É muito claro, porque as coisas foram acontecendo dessa forma. Né? E aí é justamente isso. Né? Quando a gente quebra essa dureza de coração e diz, Senhor, essa dor não é minha, essa guerra não é minha, mas é do Senhor.
não é? Do Senhor. E eu digo muito que, às vezes, né, a gente entra nesse looping, né? Ah, Senhor, o Senhor me deu, agora o Senhor está tomando, né? Porque o Senhor permite a gente passar por esse lugar, né? E uma vez uma amiga minha perguntou isso, ela passou também por esse lugar que nós passamos, e ela disse, eu não entendo Deus, né? Vontade de Deus. E aí eu falei para ela, não é que seja vontade de Deus, mas entenda que é permissão de Deus. E a permissão de Deus nos leva à vontade de Deus, a estar no centro da vontade de Deus, né? Então, por isso que eu sempre falo, nas nossas dores nós encontramos propósitos. Então, certamente, Lucy, um dos propósitos do Senhor era para que hoje você estivesse aqui, exatamente nesse lugar, falando para tantas mulheres que passam por isso. E às vezes esse lugar de infertilidade é um lugar de solidão. Eu tava muito... Quando eu tava nesse caso, eu ficava procurando na internet. Infertilidade. O motivo pela infertilidade. Gente, eu ficava assim... Motivo de infertilidade segundo o espírita. Segundo... Eu queria uma resposta. Uma resposta. E depois eu comecei... Aí que acontece? Isso ia minando e me justificando o fato de eu não ia ter. Até que eu cheguei e decidi assim, coloquei na internet. Mulheres que engravidaram de primeira depois da FIV. Eu só assistia isso. Mulheres que engravidaram depois da fertilidade. Eu só assistia isso, 24 horas. E aí eu fico pensando assim, agora eu vou botar resposta evangélica para infertilidade, sabe? Para que as pessoas já vão para a palavra, pulem. Sim. Que vocês não passem pelo deserto e ainda tendo com muito penina na cabeça, né? Sim. Se detonando e procurando justificativa que não existe, que é longe de Deus. Porque há uma forma também de passar. Você pode passar bem, você pode tirar um ar. Isso. E você pode ser reprovada. Então, assim, tentem tirar um ar. Sim. Para saber aproveitar mais, né, os ensinamentos do deserto. Isso, exato. Né? A minha pastora, ela fala muito isso, né? Ela disse que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes nós ouvimos muito de que deserto não mata a crente, mas a depender da permanência, ele mata. Isso. Ele mata. Né? E é real, eu nunca cheguei aí no deserto, né, lá que a gente vê na Bíblia, mas meu esposo, ele já foi a Israel, já foi na Jordânia, já foi no Egito, e ele fala, amor, é algo assim que você não consegue ficar, porque é muito quente, né? Então, deserto, se a gente não tiver cuidado, mata, porque deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Amém. Né? E eu fico pensando assim, como seria diferente se eu tivesse escutado essa palavra na época que eu estava no deserto? O quanto de lixo eu não teria consumido? Sim. O quanto eu não teria sofrido tanto? Sim, é isso, mas que bom, porque você esteve nesse lugar e você sabe aonde não está, né? E eu falo muito isso até com meu esposo. É muito bom. Já é grande valia você saber onde você não quer estar. No começo. Entendeu? Então, que bom que nós temos lugares como esse, que nós podemos falar sobre isso, né? Que bom que passamos por esse lugar e hoje nós entendemos o porquê passamos. Vontade de deixar assim, sabe? Vontade de deixar migalhas, assim, sabe? Para onde eu passei, para que as mulheres que tivessem começando a tentar engravidar e demorar muito nesse processo, saber exatamente, não, é aqui, é agora, aqui. E que, enquanto isso não chega, vocês possam seguir. Eu sempre deixo, viu, o Instagram assim embaixo, assim, para que vocês sigam pastoras que falam sobre o tema, porque, queira ou não queira, é como se fosse uma planta cheia de fruto, né? Sim. Fruto de fé. Você vai lá. Eu vou falar um testemunho aqui, se você me permitir. Lógico. Não sei se você conhece, e se algumas conhecem também, o cantor Paulo César Baruch. E eles passaram, né, por anos. Eu não sei se você conhece a história, inclusive fica a dica aqui. Rebecca Neymer é a esposa de Paulo César Baruch, e eles sofriam há muitos anos de infertilidade. E com 20 anos, 15 anos de casado, agora há essa falha aqui na minha memória, mas eles fizeram a renovação.
de casamento. E nessa renovação de casamento, eles anunciaram que ela estava grávida. E veja como a mão de Deus, o agir de Deus também está nesse processo, que Deus ele concede inteligência ao homem para trazer vida. Por isso que eu não sou, né, contrária a uma FIV, a um processo de feito. Não sou, eu sou totalmente a favor, porque a própria Rebeca passou por esse lugar e veja como Deus é. Era o último que estava lá, guardado. E ela disse, meu Deus, se não for agora, não há outra possibilidade. E o Senhor agiu lá no último. E aí foi lindo, né? Eu acompanhava a história deles, porque eu vivia isso através de uma outra amiga que me enviou a história, e desde então eu fiquei acompanhando ela. E eu lembro que eu chorei, mas eu chorei tanto vendo aquele testemunho, aquele anúncio. E eu fiz uma oração naquele dia. Eu disse, Senhor, eu vou fazer 10 anos de casada. Se o Senhor pudesse me conceder esse presente. E foi incrível como que, através daquele anúncio deles dois, muitas pessoas encaminhavam para mim. E antes disso, eu e João Mateus tinha decidido renovar os nossos votos, né, de 10 anos de casados. E aí várias amigas minhas que tinham sido convidadas, já pensou? E eu dizia, ore. E nesse processo veio o dom, e na nossa renovação foi quando o dom foi anunciado para todo mundo. Gente, por favor, encaminhe esse podcast para uma pessoa que você sabe que está tentando engravidar. Sim. E depois digam assim embaixo, olha, eu assisti, deu certo e engravidei. Porque isso é tão significativo. Demais. Então aquilo ali, aquele testemunho encheu meu coração de esperança. E é isso a nossa função hoje aqui, nesse podcast. Trazer esperança a você que espera, né? Que espera, mas aquelas que esperam no Senhor, né? Tem a resposta, especialmente se você tem uma promessa. Eu acho que existem duas pessoas que vão cair nesse podcast. Acredito que uma é que está nesse processo, mas eu também acredito nas que já passaram por esse processo. Quando eu escutei a história de Ana, eu disse, meu Deus, como ela traduziu com gestos a minha dor por tantos anos. E o derramar dela parecia exatamente com o meu. Inclusive, teve um dia que meu marido era católico e a gente foi numa igreja, porque eu só fazia chorar. Eu acredito. Igual a Ana, eu não comia, eu não queria fazer nada, eu só fazia chorar. Só que estava tendo uma missa de 7º dia, era de 2 anos, de uma pessoa que morreu. Era ele, eu chorava tanto. Eu acredito. Eu gritava nessa igreja. E as pessoas, achando que era pelo defunto, olhavam assim, tipo assim, pra mim. E, que é isso? E eu chorava, eu gritava tanto. Mas nada aliviava, nada aliviou. E aí, quando eu escutei a história de Ana, eu disse, fui eu. Eu fui a embriagada no templo. Sim. Eu fui a embriagada no templo. E as pessoas me julgaram também. Eu acredito. E eu falo igual, e como Ana, eu também não bebo. Mas me jogaram. E é tão bom você saber que a Bíblia já passou por tudo que... Não importa o que você esteja passando. Ela tem uma história pra você. Meu esposo diz que não há nada novo. Não há nada novo. Não há nada novo, né? E a gente vê isso. E quando você traz essa sua experiência, né? A gente entende que a oração de Ana mudou histórias. Mudou histórias. Não foi uma única história. Foi várias. A história, né? A história. Que Samuel é que... Né? Quando aquela mulher lá entra no templo, né? Ela rasga a alma dela, né? Ela rasga o coração dela diante do Senhor, que com certeza foi o que você fez nesse dia, né? E sabe, é o que eu fico também pensando, Lucy. Às vezes a gente vem, né, para Jesus com um discurso, e eu falo até isso com o João Mateus, né, o meu esposo. Eu digo, eu fico falando com Jesus igual eu falo com meu pai. E aí ele diz, mas tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Eu sinto que essa parte que você disse aí de Ana, que ela foi uma bênção para toda a história, né? Porque Samuel é que ungiu Saul, que ungiu Davi, que e Jesus é descendente de Davi. Aí eu fico pensando, porque o que é que a menina fala na minha cabeça, né? Tanto tempo que agora eu gostei dessa sua referência, eu vou ficar usando. Vou tomar pra mim.
era que pessoas que não conseguiam engravidar eram amaldiçoadas. Eu me sentia uma pessoa muito amaldiçoada. Eu me sentia amaldiçoada de uma forma tal que não importasse o que você viesse falar pra mim ou nada, porque nada importava mais, porque eu era amaldiçoada. E isso era muito forte. Só que eu não sabia, Senhora Diana. Eu não sabia que você podia passar pela infertilidade e você ser a maior bênção, né? Sim. Que você vai gerar o grande profeta. Exatamente. E a gente vê uma outra diferença também na história de Ana, né? Que Ana não só se posiciona em Deus, se quebranta em Deus, mas Ana também faz um voto. Ana dedica Samuel a Deus. Não é isso que nós vemos? Né? Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será totalmente seu. Era ali, eu estava tentando fazer FIV. Aí eu dizia, Deus, me dê um negativo, mas não me dê um positivo para tirar. Pode me dar um negativo. Mas se você me der um positivo, porque há uma diferença. Eu acreditava em Deus, só que não era esse Deus pai que você fala. Sim. Não era um pai provedor, não era um pai de detalhes, de saber quantos fios de cabelo eu tenho. Era um pai, era um chefe, um grande boss, né? Tipo assim. Aí eu disse assim, se você me der, eu vou servir o Senhor e eles também. E ele também, o filho também. E aí eu falava isso, sim. Aí deu positivo. Eu tive sangramento, mas aí eu vinha a voz. Eu não deu positivo, não vou lhe tirar. Aí eu ficava, não, mas aí ele vai trabalhar, vai ser missionário. Porque católico também tem, qualquer religião tem, que eu era universalista. Qualquer religião vai trabalhar para Deus, vai ser assim. Leva a Deus. Leva a Deus, eu achava isso. Aí eu tava falando sobre isso, aí falei assim, meu filho vai ser, feminista, progressista, não sei o quê. Aí meu filho pequenininho, 3 anos e meio, 4 anos, assim, mãe, mas é isso que Deus quer? Foi isso que você prometeu? Meu Deus. Ele não tinha como saber o que eu tinha prometido. Quando ele falou isso, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com... Ele lembrou de uma promessa que ele não saberia. E isso foi de cortar o coração. Isso foi um divisor de águas, assim. Eu acredito. Forte, uau. Não, eu não sou só eu, não. Não é você que vai dizer pra onde eu vou, não. Exato. Você fez uma promessa lá atrás. Eu tô aqui por aquela promessa. É incrível, né? Porque nós passamos por algo nesse sentido, né? Esses dias até nós estávamos conversando. Eu estou prestes a voltar, né, para São Paulo, sexta-feira. Infelizmente, pessoal, porque eu tenho umas 5 pautas. Mas eu voltarei em janeiro, nós continuaremos essas pautas. E é tão interessante, Lucy, porque o Senhor nos concede dom em São Paulo. Né? Então, eu creio muito nesse sentido, quando a gente obedece a palavra, quando nós dissemos sim àquilo que o Senhor tem, o Senhor nos honra. E eu não tenho dúvida alguma de que dom foi o fruto da obediência. Fruto da obediência. Então, assim, por muitas vezes eu disse, Jesus, eu não quero voltar para aquele lugar. E o Senhor sempre me lembrava aonde eu lhe dei a bênção. Né? Isso é muito forte. Aonde eu lhe dei a bênção. Porque foram tantos anos tentando, e lá, né, o lugar que para mim não considerava seguro, é o lugar onde o Senhor me dá. Né? Então a gente precisa ter essa convicção e o Senhor nos sinaliza de diversas formas. E para você, o Senhor sinalizou através do seu próprio milagre. Tá errado, viu? Você tá errado. Né? Que coisa linda a gente ouvir isso, né? Então, eu penso muito nisso. E se a gente mais uma vez botar os nossos olhos para Ana, você vai ver que aquela mulher chegou um momento na vida dela que ela não tinha mais palavras. Ela não tinha. E de fato, eu não sei se você passou por isso, mas eu cheguei nessa etapa de dizer, Jesus, eu não tenho mais nada a lhe dizer. Eu não tenho. Eu só chorava. E a única coisa que eu ainda clamava era, Senhor, me dá um filho. Me dá um filho. Se o Senhor tem essa promessa para mim, me entrega essa promessa. Eu estou pronta, Jesus. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Né? Mas ali, mesmo quando Ana não tinha nenhuma palavra mais, existia um Deus que estava ouvindo ela. Né? E é muitas vezes o que o Senhor faz com a gente, nos escuta.
né? Nós temos um Deus presente, né? Um Deus que está ali conosco, ouvindo, como um pai atento, né? Como um pai que ouve, como um pai que se importa, né? Como um pai que para tudo. E é tão interessante que nesse mesmo lugar da maternidade, eu não sei se foi assim com você, mas o Senhor, junto com isso, como eu lhe falei, o Senhor tratou a filiação. Porque foi quando eu me voltei para esse lugar de filha, foi onde ele me concedeu o lugar de ser mãe, de me tornar mãe, né, do ventre, o gerar, né, o ter vida. Então, veja como é interessante isso também. Eu acho que, assim, o que eu mais sinto é porque eu já planejava os gêmeos desde 5 anos de idade. Desde os 5 anos eu dizia, eu vou ter gêmeos, e vai ser 2 meninos. E eu desenhava como é que ia ser meu marido, e ele é melhor do que o que eu desenhava, e meus filhos são melhores do que o que eu desenhava. Mas há um sentimento muito forte em mim, é que o falta. Quando eu conheci Jesus, como hoje eu conheço, aí há um complemento, sabe? Talvez, e um complemento perfeito, né? E um complemento perfeito, porque talvez depois dos meninos ainda faltava algo. E aí, quando eu aceitei Jesus, quando eu começo a ler a Escritura, quando eu começo a ler o plano maior, e eu começo a ter algumas revelações, eu consigo imaginar que era muito pesado o fardo para o meu marido e para os meus filhos suprirem uma ausência que só Deus poderia suprir. Só Deus. Porque eu não conhecia. E aí agora eu, assim, consigo, entender melhor. Sim. A demora, a pausa, para que Deus fosse fortalecendo. Sim, é sobre isso, né? Porque você só tem essa percepção também quando você percebe que Deus é tudo para você. Isso. Quando percebe Deus e assim, é como se fosse assim, pronto, agora Deus é meu tudo. Sim. Meu marido é minha base, sim. Meus filhos vão embora. Sim. Obrigado por esse tempo, mas tá aqui, Deus. Sim. Há um amor que é maior, mais desprendido. Isso. Que é tudo dele. Então, assim, para mim ficou melhor. As minhas relações estão melhores por isso, porque eu acho que seria muito sufocante para eles. Eu tinha uma carência muito grande. Até hoje. Mas é um processo, né? Até que ele volte, ele vai nos moldando, né? Isso é um fato. Até que ele volte, ele vai nos moldando. Mas é isso, né? Por que eu tenho essa percepção, né? Eu no consultório, eu sempre levo os meus pacientes a pensar dessa forma. Olha, mais importante do que você saber o que você passou é o que você vai fazer com o que você passou. É muito complicado, assim, eu sempre falei muito sobre porque nunca ninguém queria falar comigo. Então eu falo muito sobre fertilização in vitro. Sim. Mas eu digo, se Deus permitir, ninguém vai passar pela fertilização in vitro. Se Deus permitir, se você acreditar na fé, Deus vai gerar em vocês sem intervenção, porque não é da melhor forma, sabe? Sim. Não é uma coisa que você indique a ninguém. Mesmo eu tendo positivo da primeira vez, a primeira vez que eu fiz, já teve o meu positivo, já tive meus gêmeos. Então eu tenho uma história de sucesso, era exatamente como eu fazia, gente, exatamente como engravidar a primeira vez de FIV. Eu só olhava isso. Sim. Então eu espero que vocês falem como foi engravidar naturalmente, vindo consciência do Espírito Santo, para que todo mundo passe por isso dessa melhor forma. E possam se curar também, porque depois do deserto vem a abundância também, né? Sim, vem. Deus Samuel e ela vem com... Sim. Deus faz ela gerar mais 5, né? Sim. Né? É sobre isso, né? Depois do deserto, né? Porque às vezes também, Lucy, nós esquecemos, né? Algumas semanas atrás, inclusive, foi por isso que você viu o meu testemunho lá no Instagram, que a pastora Isis me chamou para ministrar. E ela disse, traga o que Deus, né, colocar no seu coração. E foi tão interessante que a minha mensagem foi sobre deserto. E aí, no final da mensagem, o Senhor disse, foi o que você passou.
né? E esse mesmo lugar que você diz, não encontrar alguém que fale sobre fertilização, sobre FIV, também é difícil você encontrar pessoas que falem abertamente sobre infertilidade, porque é um lugar, às vezes, que a gente considera, né, condenação. Às vezes a gente considera maldição. Às vezes a gente considera solidão. Né? Isso. Às vezes a gente considera aquela filha que está de castigo. Isso. Eu me sentia de castigo direto. Entendeu? E não é sobre isso. Se você pegar aquele povo, o povo de Israel, que atravessou ali o deserto, que passou 40 anos, né? A gente, às vezes, foca muito no tempo, mas a gente esquece do relacionamento. Sim. O maior interesse de Jesus era fazer com que aquelas pessoas tivessem as experiências que elas tiveram. Se eu tivesse conhecimento, e eu estudei sempre em colégio de freira mesmo, só que eu não Sim. tinha esse conhecimento. Se eu soubesse a história de Ana, se eu soubesse a história de Sara, se eu soubesse a história de Isabel, eu ia dizer, gente, as mulheres que demoraram para engravidar, meu filho tá certo. É porque Deus queria que ele saísse perfeito. Porque todos os outros foram perfeitos. É isso. Né? Sara teve Isaac, Ana teve Samuel e Isabel teve João Batista. Então, assim, tipo, gente, só veio grandes pessoas, porque demora é pra perfeição vir, é pra promessa ser mais valorizada também. Não sei por que Deus faz isso. Não sei. Mas tem um motivo. Sim, é para glorificar o nome dele, né? Ontem eu ministrava sobre isso. Você pega ali a história de Lázaro e você vai ver que Jesus não chega no primeiro, Jesus não chega no segundo, Jesus não chega no terceiro. Jesus, ele chega no quarto, porque humanamente era impossível. Era impossível que aquele homem ressuscitasse. E qual foi? Para que houvesse um milagre muito maior, né? Para que realmente as pessoas olhassem e dissessem, é Jesus, é do poder dele, é sobre ele. Então eu, pelo menos, eu falo isso. Dom, ele veio, né, para confundir qualquer diagnóstico. Se a gente até fazer assim, tipo um corte, né? Porque depois de 10 anos. Dom, 10 anos. Os meninos depois de 5. Então, se você está esperando o positivo vir, creia. Amém. Creia de todo o seu coração. Sim. E você vai receber o positivo. Você vai receber o positivo da melhor forma possível. Da forma que Deus preparou só para vocês. E enquanto isso, e depois disso, porque vocês estão vendo aqui que a minha terapia está sendo agora. Os meninos já estão com 7 anos. Que eu tô conseguindo identificar quem realmente estava me fazendo mal, minha penina aqui da minha cabeça, que isso nunca mais vai sair de mim. E como é bom. Mas há uma diferença, né? De você falar assim com a pastora, psicóloga, que entende perfeitamente o que a pessoa está precisando de direcionamento. Porque... eu penso que para além de qualquer coisa, Lucy, também a gente foca muito sempre no Deus da chegada. Veja que a gente foca no final, né? Focamos no final da história de Sara, focamos no final da história de Ana. Só que a gente esquece que o mesmo Deus da chegada é o mesmo Deus que faz a gente atravessar esse processo. A diferença é estar no Senhor. A grande diferença é essa. Né? E uma das minhas fichas que caíram nesse processo foi justamente isso. Eu disse, Jesus, eu não entendo. O Senhor sabe do meu desejo de ser mãe. O Senhor sabe. Né? E aí foi lendo e relendo. Eu disse, Jesus, há algo aqui. Há algo que o Senhor trabalha na infertilidade, na esterilidade, que o Senhor não faz em outro lugar. Não faz. Não faz. E veja que todas essas mulheres que passaram por esse lugar que a Bíblia aponta foram grandes homens. Foram grandes homens.
E aí, veja, né, não trazendo glória para mim, Deus me livre longe disso. Mas perceba o agir de Deus. E eu disse, se houver espaço no podcast, eu vou contar. Porque na nossa vida isso não é aleatório. Deus, ele tem... Eu falo muito que Deus trabalha muito na minha vida, na vida da minha família, por ciclos. Eu creio em ciclos. E aí, em setembro, eu estou desde que antes de não nascer aqui, que aí é uma outra pauta. São muitas pautas, mas dentre tantas pautas, o Senhor me direciona a ter dom aqui. E eu estou no meu lugar quietinho, que foi outro processo que o Senhor me fez viver. E começam a surgir convites. E foi justamente na época que eu lhe conheci. E eu quero até revelar isso, né? Que o seu convite naquele dia foi uma confirmação de algo que eu recebi. Ai, eu vou chorar. Porque eu dizia, Jesus, eu não estou entendendo esse processo. E aí eu recebo uma palavra que Deus estava gerando algo em mim, que isso seria levado para outras mulheres. Eu tô toda arrepiada aqui. E exatamente 3 dias depois, eu vou ao aniversário da sua sobrinha, a gente se conhece, você me faz o convite, né, para estar aqui. Eu disse, meu Gente, Deus. eu implorei, na verdade, eu implorei. Eu disse, quando eu falei com ela, eu digo, por favor, vai. Quando você quiser. Você quer amanhã? Eu vou falar com o Tiago vai ter que abrir. Porque você ia ter que ir embora para São Paulo. Sim. E a gente ia falar sobre outras coisas, né? Sim. E aí, perceba, e Deus foi fazendo esse movimento na minha casa. Ana, ela chega de uma forma muito inesperada na nossa vida, né? Nós a conhecemos desenvolvendo um trabalho voluntário da igreja na casa, né, em que ela morava, na casa de acolhimento. E o processo de Ana, apesar de um processo doloroso, foi um processo que também nós vimos a mão de Deus agir sobre a nossa casa, sobre a vida dela. E era algo que eu sempre falava para Deus. Deus, eu não vou sozinha, porque é um processo difícil, é um processo árduo. E ainda que eu tenha todas as ferramentas, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. E eu lembro que eu passei 1 ano orando. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma resposta. E uma das minhas falas que meu esposo ri, né, que eu digo que eu falo com Jesus como eu falo com meu pai, é, Senhor, o Senhor sabe como falar comigo. O Senhor sabe que o Senhor precisa desenhar para mim. Então eu preciso que o Senhor seja claro. E é impressionante, Lucy, como sempre Deus responde. Né? A Bíblia fala que é aquele que busca, acha, aquele que bate a porta será aberta. E aí, em 2017, eu participo de um congresso de mulheres, e vem uma pastora de Recife que não me conhece, não conhece a minha história, mas que Deus usa essa mulher para falar comigo. E nessa etapa foi quando eu recebi o meu diagnóstico de endometriose, porque minha infertilidade vem desse diagnóstico, né? Inclusive muitas mulheres não sabem que tem, né? Eu acho válido depois falar sobre isso. E naquele momento nós estávamos passando por essa dúvida, se nós adotaríamos ou não, Ana. E naquela noite, em junho de 2017, guarde a data, junho de 2017, Deus usa a vida daquela mulher para falar comigo. Isso nunca tinha acontecido comigo. E veja, até então eu não acreditava que Deus se revelava daquela forma. E no final da oração, naquele dia eu estava como Ana. Como você diz, quando eu leio a história de Ana, eu digo, Senhor, o Senhor está me descrevendo. Porque naquele dia eu não tive forças de ir no altar. Eu disse, Senhor, eu não vou. Dói tanto, eu não tenho mais força de ir. Mas se o Senhor tem uma palavra de paz para mim, me entregue. Porque eu não aguento mais. Lucy, quando eu fechei a minha boca, aquela mulher começou. Desde que eu cheguei aqui na cidade de Mossoró, Deus me mostra que tem uma mulher que recebeu um diagnóstico. Eu não sei qual foi o diagnóstico, mas Deus, Ele sabe.
E Deus manda lhe dizer que ele vai dar o filho da promessa. Espere e grave, filho. Mas antes que eu termine, Deus, ele manda te dizer para você tomar aquela menina como a sua Meu filha. Deus. E ninguém sabia. Desenhou. Ele literalmente desenhou. E foi minha primeira experiência assim com Jesus. Isso foi em junho. Em dezembro do mesmo ano, Aninha já estava conosco. Muita coisa do processo dela foi abreviado, né? Nós tivemos uma rede muito incrível no processo de Aninha. E aí encurtamos isso pelo bem-estar dela, né? Ela na época ainda era uma criança, e é esse o foco da adoção, né? Muitos casais se decepcionam porque acham que a centralidade está nele, no casal, sim, mas não é, está na criança, deve estar na criança. E o Senhor foi conduzindo todas as coisas. Em abril, 10 de abril, grave as datas, 10 de abril de 2018 foi a audiência de Aninha. E foi uma audiência linda, né, onde nós podemos ouvir, né, do promotor de que aquilo que ele estava vendo era um milagre, porque já não havia mais, as chances estavam quase esgotadas para Aninha, né? Mas o Senhor pega um improvável para confundir o mundo, né? E beleza, o tempo passou. Depois disso, nós fomos para São Paulo em 2022. E quando nós chegamos em São Paulo, nós ajudamos a revitalizar uma igreja. Depois ficamos mais um ano ajudando a superintendência de São Paulo, porque a Igreja Nazareno, ela né, tem suas superintendências, que isso já é uma linguagem mais institucional da denominação. E depois desse tempo, o Senhor nos direciona a abrir um grupo pequeno na nossa casa. E quando Deus nos direciona a abrir esse grupo pequeno, ele faz isso em setembro de 24. Você vai entender porque eu tô falando sobre datas. Eu acho que você já pegou, né? Uhum. E nesse dia, né, depois do seu convite, eu fui chamada para ministrar para uma igreja em Guarulhos. Eu digo, Jesus, eu tô em Mossoró, eu pertinho, e aí o Senhor me leva a estar lá para dar o meu testemunho. Beleza, já saio daqui com tudo pronto. E no avião, de Fortaleza para Guarulhos, o Senhor começa a trazer essas datas. Eu digo, Jesus, eu não estou entendendo nada. Aí depois, e o Senhor disse, começa a escrever isso. Eu digo, meu Jesus, eu vou falar isso, o povo não vai entender nada. E eu não sabia do tema do congresso, e era Deus, o Senhor do tempo. E aí eu comecei a fazer, né? Beleza, quando comecei a escrever, vamos lá. Dia 10 de abril de 2018 foi quando nós tivemos a audiência com a Aninha, finalizando todo o processo dela. Dia 10 de abril de 2024 foi quando nós assinamos o contrato de aluguel da nossa igreja. Setembro de 24 foi quando Deus nos direcionou a abrir o grupo pequeno da nossa casa, que foi daí que surgiu a igreja. Setembro de 2025 foi a concepção de Dom. Junho de 2017 foi quando eu recebo a promessa de que Deus me daria um filho. E 7 anos depois, junho de 2025, no mesmo dia da promessa, foi o nascimento de Dom. Oi! Tudo é perfeito, né? E eu disse, meu Deus, e aí a ficha caiu. Eu disse, tudo que o Senhor tem pra gente, ministerialmente, o Senhor foi fazendo associado ao meu milagre, ao gerar filhos, né? E aí nós entendemos que, por isso que os nossos filhos não são nossos, é pro Senhor, né? E veja que a cada direção que o Senhor foi nos dando, nos pontuando, né, foi de acordo com aquilo que o Senhor foi fazendo dentro da nossa casa, né? Então, tudo que eu penso, que tudo que é eterno, tudo que vai reverberar no tempo, tudo aquilo que vai glorificar a Deus, tudo aquilo que leva o nome de Deus, leva tempo. E é tão bonito porque quando a gente estava conversando,
Eu sei que esse assunto de infertilidade é muito sensível. Sim. Então, o que acontece? Eu jamais dizia, vamos falar. Eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre tudo. Mas como é um assunto sensível. Sim. Aí eu digo, mas ela tem muita coisa pra falar. Vamos falando, vamos criando até ela falar. E quando eu disse, você pode falar sobre isso? Ela, sim, vamos falar sobre isso. Eu digo, meu Deus, coisa boa. Mesmo que me abrindo muito, eu acho que a gente vai ter que conversar mais vezes sobre isso. Sim. Porque já deu tempo que eu disse, que eu não ia segurar ela tanto tempo, mas eu só queria deixar aqui gravado que ela disse que em janeiro ela volta. Volta. E ela volta pra cá. Volto. Pra continuar essa conversa que como é maravilhosa, como é perfeita e como o tempo diz muito sobre a gente e como a gente se comporta também no tempo. A gente tem que voltar para você ensinar a gente a nos comportar durante a espera. Já fico aqui, tá certo? Tá bom. Porque Convite aceito. quando você... Eu tô tentando aprender a escutar o Espírito Santo. E às vezes eu escuto alguma coisa e eu tenho muito medo porque eu sou muito audaciosa. Sabe, eu falo sem pensar. Eu sou muito rápida. E às vezes a Adriana diz, Lucy, menos. Respira. Vai com calma. E naquele dia do aniversário da minha sobrinha, eu lhe consumi o aniversário inteiro. Você nem comeu. Ela foi no aniversário, 3 horas, ela não comeu nada. Eu não deixei ela comer, gente. Eu não deixei ela comer. E eu, muito afoita, querendo escutar e querendo absorver tudo mais rápido. Aí ele disse, ela vai fugir de você, como outras pessoas fogem. Não. Aí eu digo, então tá, mas eu escutei, eu queria conversar, eu queria escutá-la. Aí quando você chega hoje, diz assim, sempre foi minha resposta. Uma resposta. Então, eu escutei direito, sabe, o Espírito Santo? Sim. Eu tô aprendendo a escutar o Espírito Santo, eu fico tão feliz. Sim. Eu queria agradecer muito e pedir já, deixar aqui certo que você vai ficar vindo sempre. Não só mais uma vez, não 2, mas muitas vezes para falar sobre isso. Porque as mulheres precisam de um cantinho para ela na Bíblia, sabe? Um cantinho para aprender a ser a mulher que Deus quer, para ser a mãe que o Espírito nos prepara para isso, mas que por causa do tempo eu vou ter que parar. E eu tô só enrolando, tô parando, tô só enrolando porque eu não queria que acabasse. Aqui a gente faz ao contrário. Aqui a gente acaba com uma sua oração ou sua bênção. E aí então vocês fiquem com um pouquinho com a pastora Ariel e psicóloga. Amém, Lucy. Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer a você que se conecta a gente, né? E se você se conecta a gente, você também se conecta a nossa dor, mas você também se conecta à nossa esperança e à nossa certeza, né, de que Deus, ele ouve a oração. A palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e um Deus de presença, né, um Deus que está com você, seja gerando filhos ou não, né? Seja no fim dessa espera, seja no início, porque como eu falei, o Deus da chegada é o Deus da travessia, né? Então quero lhe agradecer por abrir esse espaço, abrir o seu coração, né? Abrir a sua vida, que também o seu testemunho ficou aqui gravado, né? E que um dia os nossos filhos possam abrir esse podcast e, né, entender que outras mulheres foram abençoadas. Então eu louvo a Deus pelo seu sim, pela sua obediência, né, em falar, em ter coragem de falar, né, e que isso reverbere e que o Senhor possa recompensar você pela sua obediência, pelo seu sim, pela sua sensibilidade, né, em ouvir o Espírito Santo, porque sim, naquele dia, aquele convite foi uma resposta do Senhor, sinalizando esse tempo, e depois do seu convite, outros convites vieram. E eu tenho certeza que isso não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, ao qual nós servimos. E eu quero orar por vocês, quero orar também por você, Lucy, e por todas as mulheres que vão se conectar a nós, para que você saiba que você não está sozinha. Você não está sozinho, o Senhor está com você nessa travessia, amém?
Senhor, nós queremos te agradecer por esse lugar, por esse espaço que hoje exalta o teu nome, que hoje glorifica o teu nome. Nós queremos agradecer pelos processos, Senhor, em que vivemos. Queremos te agradecer também pelo milagre concedido a mim, a Lucy, que são os nossos filhos, Senhor. Nós glorificamos e mais uma vez os entregamos, porque sabemos que eles pertencem ao Senhor, assim como Samuel também foi entregue e dedicado a ti, Senhor. Assim nós fazemos com os nossos filhos, Senhor. Nós queremos orar neste momento por cada mulher que se conecta conosco, por aquelas que glorificam e se alegram, porque também passaram, Deus, por esse deserto. Mas o nosso clamor neste dia é que o Senhor volte os teus olhos, Jesus, para essas mulheres que sofrem pela dor da infertilidade, como um dia nós sofremos, e nós bem sabemos, Jesus, o quanto é doloroso, o quanto é solitário estar nesse lugar. E assim como Ana, quantas vezes faltaram palavras, mas não faltaram, Senhor, clamores, não faltaram coração quebrantado diante de ti. E o nosso pedido é que o Senhor ensine a cada uma dessas mulheres a passar por esse lugar, sabendo que esse lugar não é uma permanência, mas é uma passagem, é onde o Senhor transforma, é onde o Senhor aperfeiçoa, é onde o Senhor molda, é onde o Senhor tira o supérfluo e o Senhor coloca e sinaliza apenas o que é essencial. E não existe nada mais essencial do que o Senhor em nossas vidas, Jesus. Então, que o Senhor possa agir na vida dessas mulheres, assim como o Senhor agiu sobre as nossas vidas, meu Deus, com intervenção divina, com intervenção dos homens, mas que também é a tua intervenção, Senhor. Nós queremos te colocar todas essas mulheres, Senhor, tanto as que se conectam a nós como aquelas que não se conectam. O Senhor conhece cada uma e o Senhor as chama pelo nome, Jesus. Então, que o Senhor possa mudar a sorte, que o Senhor possa transformar, Jesus, o choro em riso, assim como o Senhor fez na minha vida. E é isso que eu declaro em nome de Jesus sobre a vida delas. Amém. Amém. E aí,